Caros amigos advogados, advogadas, estamos aqui de volta agora para experimentar o prato principal. Nava, meu amigo. Chefe Daniel. Do chefe Daniel, meu irmão. Querido, é uma pena que a tecnologia não evoluiu ainda, né? Ao passo que quem está nos assistindo não possa sentir esse cheiro. Olha, eu te falei que o cara surpreende cada vez mais. Excelente, mestre. E nada, vindo agora o prato principal, vamos para o assunto principal, né? A gente falando aqui sobre empreendedorismo, a doutora Beatriz fez uma intervenção aqui fantástica, falando aí sobre a questão do próprio advogado, da necessidade agora do advogado mostrar cada vez mais a que veio, né? Mostrar cada vez mais o seu conhecimento. Exatamente. Isso é salutar para todas as profissões, mas o advogado, por ser cobrado da forma que é cobrado, ele tem que, né, mostrar mais ainda esse conhecimento, né? Você fez uma sugestão aqui que eu vejo que é totalmente cabível na questão de escrever artigos, né? E como que o advogado pode incursionar ainda mais nesse empreendedorismo, nessa busca de capacitação, no próprio marketing, Nava? O que você... Eu penso o seguinte, doutores Beatriz e André, penso o seguinte, aquela máxima, quem não é visto não é lembrado. Nós estamos aqui degustando, excelente, foi uma entrada maravilhosa, vocês perderam aqui o presunto de Parma com melão, aí o outro presunto de Parma já mais torradinho, estava uma excelência, e agora um cação delicioso, um cheiro, e eu vou fazer aqui uma vidência. Hoje eles ainda não conseguem sentir, mas eu acho que do jeito que está a tecnologia, meu amigo, em no máximo 10 anos efetivo, porque já tem projetos aí de televisores que emitem a questão do paladar, mas acho que em 10 anos já será uma coisa mais palpável, igual celulares dobráveis, enfim, aquela coisa toda. Mas trazendo para nós, quem não é visto não é lembrado, quem não é lembrado é esquecido, quem é esquecido não advoga, quem não advoga morre de fome, diferentemente de nós, aqui somos muito bem servidos. Então eu acho que nós temos que trabalhar, se me permitir, Beatriz, algumas observações com relação, por exemplo, ao personal branding. O que é o personal branding? É a marca pessoal. Como as pessoas enxergam a doutora Beatriz, como as pessoas enxergam o doutor André Nino, como as pessoas enxergam o chefe Daniel Nino. Né? Muitas vezes aquela imagem que nós fazemos de nós é uma imagem viciada. Aquela imagem que enviamos ao receptor não é aquela mesma que pensamos que ele receberá. Né? Então tem aí um gap, uma falha, aí que nós chamamos de ruído, e isso direcionado à nossa profissão. Então, ou seja, o que o cliente espera da advocacia, seja eu, Deus, sociedade de advocacia, que eu brinco, você que advoga sozinho, né? Ou você que trabalha em um escritório que não é seu, ou no seu escritório, qual é a sua imagem que você quer passar para a sua equipe, para os seus colaboradores e também principalmente para os seus clientes, para os demais colegas advogados, sejam da faculdade, sejam da pós-graduação, mestrado, doutorado, seja de curso, seja de quaisquer locais nas quais você frequente. Isso é muito importante, e hoje daqui para frente, e o mundo veio, essa pandemia veio justamente para mudar a nossa valoração, o nosso consentimento, o nosso pensamento de como trabalharmos ou atuarmos com isso. Penso que hoje, como o Dr. André comentou na parte da entrada da nossa degustação aqui, a questão simplesmente de que você precisa se submeter às redes sociais. Então, perfeito, eu até comento nas minhas palestras, nos meus bate-papos, que eu falo que não é palestra, é bate-papo, e eu vou pedir licença que eu vou me servir, porque eu não aguento mais ficar olhando isso aqui e salivando, doutor, né? E complementar, então, se servir. Como o doutor falou, nessa questão do personal branding, eu sou coaching também, life coach, executive coach, eu tive que estudar coaching para aplicar no meu direito empresarial. Então, e escritora também, aí eu já falei em algum jantar. O que eu falo assim, essa questão do personal branding vai muito além só da sua marca, vai além vai como o autoconhecimento. Quem é você? Porque para você se mostrar não adianta usar uma máscara. Eu acho que a nossa persona é o que mostra. Sim. Não adianta a pessoa falar assim, eu tenho princípios corretos, sou honesto, e daí lá na frente tá passando a perna no cliente,
caiu o dinheiro do cliente, por exemplo, não paguei, não repassei, né? Enfim, são os princípios e isso daí não adianta a mídia social. Como eu sempre falo, a mídia social, ela vai te ver sua imagem, mas a sua imagem tem que estar de acordo com quem você é e um bom advogado. Gente, nossa profissão é a profissão mais antiga do mundo, é uma profissão tradicional. Não é porque eu estou usando um decotinho que aí é uma pessoa desse jeito ou daquele. Não, é quando você é, qual é a sua postura perante a vida. E aí você põe seu marketing pessoal na sua vida. Eu vou fazer uma observação, que o próprio Dr. André comentou, que ele é do crime, né? Então eu vou utilizar a expressão. Né? Tem que ser papo reto. Tem que ser uma conversa direta, tem que ser uma postura direcionada ao seu cliente, como ele gostaria de ser tratado. Quando eu fiz a menção aí do personal brand, a marca pessoal, nós precisamos entender que o advogado, a advogada hoje é a marca. Então assim, você quer ter um Facebook? Legal. Você quer ter um Instagram? Legal. Qual a imagem que você quer passar para os seus clientes? Porque com certeza, se você vai ao médico, você vai lá no Google e procura sobre a doença, o seu cliente vai procurar sobre o problema jurídico dele. Aí, se você fechou com um médico, provavelmente você vai procurar lá se ele tem algum tipo de observação, como é que é o médico nas redes sociais. E nós temos que ser realistas. Nós vivemos num mundo que as pessoas são hipócritas. Esse é o meu pensamento. Então, assim, é a imagem. Então, se você tem lá uma situação de um seu médico ou seu advogado que você vai procurar, tá lá na praia de sunga branca, com um monte de churrasco, fazendo brincadeira de churrasco, todo mundo faz isso. Qual o problema? Ninguém vai de burro na praia. Mas aí você vai lá vestido daquele jeito, tira uma foto com uma cerveja na mão. Todo mundo tem o seu momento de lazer. Perfeito. Mas será que é isso que o cliente quer ver? Você também tem um momento de lazer? Às vezes o cliente pode falar, poxa, bacana. Às vezes eu falo, nossa, não tem nada a ver. Nada, não isso é. Isso não condiz com que ele... Isso é uma bobagem, porque você está comprando pelo rótulo, da mesma forma que a colega falou, questão do vestuário. Mas é a verdade. Então nós temos que trabalhar também isso. E os colegas advogados, advogadas, bacharéis, estudantes, enfim, da área jurídica e de todas as áreas, precisam se atentar a isso. Hoje nós estamos aqui sendo maravilhosamente servidos pelo chefe Daniel Nino, uma entrada maravilhosa, um prato principal espetacular, mas primeiro ele nos encantou como? Além da pessoa maravilhosa que é o chefe Daniel, pela beleza do prato. Chamou a atenção, já automaticamente já comecei a salivar, galera, vocês não estão entendendo. Né? E aí depois veio o cheiro, depois veio eu comer. Aí sim eu pude ratificar toda aquela construção mental que eu fiz do chefe Daniel Nino. Uma boa apresentação, uma boa entrada, um bom prato principal, e aí quando eu vou degustar vem aquela explosão, ratifica tudo o que eu havia pensado. Trazendo para a advocacia é a mesma coisa. Exato. Você vai escrever um artigo, você vai se expor nas redes sociais, o André é professor, eu sou também professor, educador. Como é? Nós tivemos agora, ontem, enfim, essa semana, no finalzinho de setembro de 2020, um professor universitário que fez, aí foi infeliz, para não dizer outras situações, né? Num comentário dele numa aula online para uma aluna. E aí? E ele professor de direito, né? Enfim, exatamente, onde está? Não estou falando que todo mundo é santo, não é nada disso, mas a questão simples qual que é a imagem, aquele professor de tantos anos, advogado, sei lá qual é a função dele na área jurídica, porque ele é professor de direito, e aí como é que fica? E nós temos que trazer isso para o nosso cliente. Então, o que é um exemplo? A boa produção da sua peça, a estética visual da sua peça, a escrita de uma forma clara, objetiva, bem escrita, bem fundamentada, uma doutrina, uma jurisprudência, uma outra. Eu gosto muito de utilizar a questão da BNT nas minhas peças, então eu jogo muito nota de rodapé para não poluir a peça. Tento fazer lá de uma forma muito objetiva, né? Óbvio que não sou eu, falo que lá no escritório o que menos faço é advogar. Né? São os colegas que advogam e eu acabo que assinando, mas eu tento rever tudo e reduzir ao máximo para objetivar. Por quê? Porque é o nosso nome. O que eu faço? Eu envio as peças aos clientes para que o cliente leia, tenha ciência. Poxa, mas isso é cansativo, muitas vezes é um pé no saco, porque o cliente é o dono do processo.
A nossa função como advogadas e advogados é servir ao nosso cliente e também à sociedade. Artigo 133, o advogado é indispensável à administração da justiça. Então nós temos que levar o que é a peça a esse cliente para que ele faça a leitura. É isso, os fatos são esses, o direito somos nós, a parte técnica, mas os fatos ele tem que saber. É isso mesmo que você quer pedir? Porque, vamos dizer assim, há 30, 40 ou há 50 anos, as pessoas não tinham tanto acessibilidade às informações. Hoje você vai lá no www, eu brinco isso com os meus alunos, o Google é meu pastor e nada me faltará.com.br, você digita o que você quer, aparece lá. Então não dá mais para fazer. E aí eu convido com o que a colega falou, na questão da especialidade, do estudo. Não dá mais para ser aquele advogado medíocre no sentido de mediano. Exato. Né? Então você precisa ser sempre além. E aí a questão do empreendedorismo, trazendo para o nosso foco, para o nosso cérebro, para eu te devolver a palavra, doutor André e meu professor André, trazer a seguinte informação. O que você faz hoje, que você precisa ter ciência e abandonar e se atualizar já para esse momento de pandemia. Questão tecnológica, os clientes não querem mais responder e-mail, eles querem ser atendidos via WhatsApp. E os clientes não querem mais ser atendidos, e eu já pedi vários clientes para não dar resposta sábado, domingo e feriado. Você que é criminalista, celular ligado 24 horas. Me corrija se eu estiver errado, ou na verdade conta para nós aqui. Já perdeu algum cliente porque você não atendeu no final de semana? Não, nunca perdi justamente por conta disso. O meu porque cliente, você atende no final de semana. O meu cliente, ele quando me busca para defender ali o direito dele, uma das questões que eu falo é o seguinte: a partir do momento em que o cliente me contratou, ele não tem mais problema, o problema agora é meu. Exatamente. E eu tenho que buscar os meios para poder... Esse é o diferencial. Exato. Eu tenho que buscar os meios, que a lei permite que eu trabalhe para poder resolver o problema do meu cliente. Mas o que, principalmente na área da advocacia criminal, nós trabalhamos com o segundo maior bem do ser humano, que é a liberdade. O primeiro, obviamente, é a vida. Então, o segundo maior bem é a liberdade. E a liberdade de um ente, de uma pessoa que está preso ali, é algo que perturba toda uma família, toda uma estrutura familiar. Então imagina, por exemplo, um familiar que no final de semana, às vezes ali, quase no finalzinho da tarde do domingo, surge uma pergunta, porque durante todo o domingo ele ficou com os outros familiares dele participando de um churrasco, e um determinado parente falou assim: olha, mas um dia eu ouvi alguém falar que de repente caberia isso, e aí se adequaria ao caso, por exemplo, do seu marido, do seu filho. E aí o cliente começa a fervilhar aquilo na cabeça dele, e ele, às vezes, muitas vezes, e isso que é a questão mais preocupante, agoniado ali, querendo ter uma informação do advogado para ver se converge aquela conversa que ele teve, bate-papo ali com o familiar, e ele às vezes entra em contato com o advogado e não consegue falar com o advogado, e eu falo para o meu cliente que eu estou à disposição, sim, não custa nada, uma informação, ou até mesmo a informação de que você não pode dar informação naquele momento. Isso eu acho fundamental. Mas você fez o quê? Você fez com que o cliente se sentisse amparado naquele momento de angústia. Perfeito. O advogado, como dito por vários de nós, ele exerce quase que todas as atividades, quase todas as profissões numa única só profissão. Então, nesse final de semana, às vezes, quando o cliente te liga, apartado daqueles que são os flagrantes, que aí esse daí a gente já vai trabalhar, mas que ele te liga para tirar uma dúvida, você está sendo não o advogado às vezes, mas o psicólogo, para poder ali ouvir aquela angústia daquela pessoa naquele momento, que ela precisa ouvir quem? Aquele o qual ela depositou a confiança para poder defender aquele segundo maior bem do seu parente. Então não custa nada você ou responder, ou se não tiver condições de responder naquele momento, pelo menos dar um retorno e falando: olha, nesse exato momento eu não consigo, eu não tenho condições de te responder, mas aguarde que amanhã pela manhã a primeira coisa que farei vai ser entrar em contato com você. Mas pegando só um gancho, desculpa de te interromper, mas já te interrompendo, como fala aqui de Jô Soares, tem cliente também que usurpa desse direito, dessa possibilidade, que não é direito, é possibilidade.
né? Tem clientes que acham que você não tem vida social e que você não pode ter o direito de ter um final de semana, um sábado, um domingo, um feriado com a sua família, enfim. Isso é importante. Também explicar para o cliente que ele também precisa ter limites. Exato. Né? Mas isso com o tempo é tratativo, isso faz parte também da conversa. Exato. E aí voltando também um gancho que eu não posso perder. Dentro dessa questão do empreendedorismo, nós precisamos entender que as ferramentas estão aí para nos auxiliarem. Então, por exemplo, o cliente foi e te mandou uma mensagem, um áudio, alguma coisa via WhatsApp. Doutor, eu preciso. Você já vai conseguir, por exemplo, acessar o processo dele. Se você já tiver um sistema, se o sistema for online, você já consegue acessar o conteúdo das informações dele fora, além do processo. Então, ou seja, você já consegue trabalhar de quaisquer lugares que você esteja. Isso é fundamental. Isso, no meu entendimento, que não é um custo, é um investimento para advogado, para o advogado. E aí, resgatando aí uma outra fala, que eu acho que é importante, é o advogado sempre ter um portfólio. O que seria um portfólio? Olha, eu sou tal, doutor André Nino, eu faço tal coisa, área criminal, eu estou à sua disposição, posso te ajudar e meu canal de contato é tal. Porque hoje, como vivemos numa sociedade da informação, é uma sociedade do imediatismo. Verdade, doutor. Eu falo para os meus alunos, para as minhas alunas, para os meus colegas, eu falo o seguinte: quando você manda um WhatsApp para uma pessoa, você fica lá, 2 tiques, 2 tiques, 2 tiques. Deu 2 tiques, aí você fala. Coloca aquele ponto. Aí você fala, não, mandou os 2 tiques, deu o direito, a pessoa recebeu. Você fala, pô, mas será que não vai ver? Aí a pessoa visualizou, azul, né? Né? Azul. Aí, pô, se a pessoa não começa lá digitando, você começa a ter um treco, né? A pessoa não respondeu. Pô, não pode, gente, não faz isso, pelo amor de Deus, isso é natural, acontece. E assim, isso você tem que transferir e se preocupar também com o seu cliente. Né? E assim, isso é um grande desafio que eu, Leandro Nava, tenho, né? Porque eu tenho algumas funções, né? Eu falo, sou advogado, sou docente, né? Professor, educador, estou gestor de ordem, né? Diretor da CASP, graças a Deus, por enquanto, até dia 31/12/2021. Estou na presidência de uma comissão, que é a Comissão da Advocacia na Docência. Sou muito bem casado com a minha mulher, sou filho, tenho vida social, ou pelo menos eu tento, e nesse meio tempo tem um cliente ali dentro de tudo isso, né? Então nós temos que tentar dosar isso. Então muitas vezes, atos falhos, nós somos seres humanos e cometemos. O ser humano ele assume vários papéis, né? E as pessoas têm que entender e respeitar, né? Nesses vários papéis. No papel de advogado, eu dou sempre o meu melhor. Eu acho que os colegas aqui, com certeza, porque estamos falando de profissionais especialistas, que dá sempre o melhor. Mas eu não posso dar o meu melhor na minha advocacia e não ter tempo para minha filha, não ter tempo para os meus irmãos, meus colegas. Não, então tem que saber dosar. E na medida do possível a gente vai atender o cliente. E aí entra também situações que eu vi, que me mandaram até, de sistema que o próprio cliente, como sistema de banco, ele entra lá, e o que a gente tem que fazer é alimentar o sistema, ele vai acessar o próprio processo dele. Eu já estou para colocar isso já para os meus clientes. Tem uma expressão que eu utilizo, quando você for potencializar alguma coisa, são 3 palavras: pensar, planejar e agir. Sim. Pensar, planejar e agir. Pensar, planejar e agir. Porque se você. E outra, é uma sequência da outra. Porque se você só ficar no pensar e não planeja para agir, você não sai da esfera da ideia. Se você não pensa, só planeja ali, eu vou fazer isso, mas sem raciocinar e pensar e também não agir. E se você age por impulso, que é o pior, é aquela expressão: palavras levadas ao vento não retornam. Então a questão de ansioso, não, calma, para, raciocina, pensa, mentaliza, exterioriza, né? E isso você traz para o escritório. Então, por exemplo, agora no período da pandemia, eu vou empreender em que área no meu escritório? Poxa, muita gente foi demitida, como eu comentei no começo do nosso bate-papo, e eu não faço trabalhista. Nós chegamos a contratar um advogado trabalhista.
muitas empresas e muitas pessoas físicas tiveram problema com os seus contratos de locação, ou vão ter que devolver o seu imóvel, enfim, direito imobiliário. Muitos não estão recolhendo os tributos, direito tributário. Muitos estão tendo, como eu já comentei aí, compras e relação de consumo via internet. O Código de Defesa do Consumidor, ele completou agora, no começo, dia 11 de setembro, 30 anos. De 2020, 30 anos. Então ele é um jovem, mais ou menos na minha idade aí, mas uma legislação super atualizada. Então nós temos que raciocinar e pensar sobre tudo isso. Novamente, a questão do direito de família, com os reflexos da pandemia, reflexo de não pagamento de pensão, reflexo de não visita aos filhos, reflexo de as pessoas convivendo dentro de casa. As pessoas convivendo dentro de casa, por exemplo, e aí potencializa-se, o doutor André Nino, advogado criminalista aqui, aí tomo a liberdade de falar pela minha esposa também, advogado criminalista, o aumento da questão da violência doméstica. Totalmente. Eu tive casos. Ou seja, pessoas que precisam estar protegidas por quem? Pelos advogados, e pelas advogadas e pelos advogados, justamente que vão ali levar e resguardar os seus direitos, que muitas vezes a pessoa não sabe que ela tem. Então, ou seja, isso também é uma forma de empreender. Você daquele problema, eu utilizo uma outra expressão, que enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Então, se você só ficar igual, não é da época da doutora Beatriz, mas é da nossa época, aquele personagem lá, salvo o menor juízo, da Hanna-Barbera, que ele falava, ó vida, ó céu, ó azar, né? Aquela hiena, eu esqueci o nome dela. Poxa, é só reclamando. Só reclamando. Querido, todo mundo tá com rage, isso. Acho que é rage mesmo. Eu acho que é rage. E aí, o que acontece? A pessoa só reclama, faz alguma coisa, se movimenta. Você tem um obstáculo, você precisa passar por esse obstáculo. Eu utilizo também uma analogia, uma simbologia, como por exemplo uma corrida de obstáculo mesmo, aquela corrida. Chegou lá, o obstáculo, poxa, é muito grande, não consigo. Drezão, faz pezinho aqui, meu amigo, me levanta lá que de lá eu te puxo também. Não estou sozinho, vou passar pelo lado, vou passar por baixo, vou esperar alguém, não importa, o que não dá é você parar, ó vida, ó céu, ó azar, o estudante, colega agora, estudante está se formando agora, o exame de ordem não sai por causa da pandemia. Não dá para colocar todo mundo lá dentro, tem que ter um pouquinho de paciência. Saindo nesse meio de tempo, o que você pode fazer ao invés de só reclamar? Estuda. Não é isso? Ao invés de reclamar, estuda. Você tem mais 2, 3, 4 meses de foco no seu estudo. Para quando prestar ser aprovado, por exemplo. É aquela história do lenhador, né? Que por enquanto que você está sentado descansando, você está afiando os machados. Exatamente. Né? Então, é o que eu digo. Muita coisa ruim, é óbvio, a própria doença em si, o próprio vírus em si, né, é algo que pelo menos a gente nunca imaginou viver, né? Lemos a história, vimos que a história já passou por outras pandemias análogas, né? Mas nós, né, dentro do que nós vivemos hoje, nós nunca imaginamos que passaríamos por isso, mas estamos passando, e estamos passando, né, hoje com uma tecnologia completamente diferente daquela que era no passado. Exatamente. Tanto que estamos vendo aí de alguma forma sendo minimizada a doença aí, de uma forma a se propagar cada vez mais, então vem diminuindo, os estudos estão avançando, logo teremos aí uma vacina que será eficiente e passaremos por essa catástrofe, né? Essa fase que passamos aqui, que a humanidade vem passando. E é um momento, sim, de afiar os machados, um momento de estudar, um momento de trabalhar e de começar a colocar em prática aquilo que foi planejado, de uma forma que venha a trazer aí os louros mais à frente. Né? Então, posso fazer um comentário? Lógico, sempre. Você quer um exemplo melhor do que o que nós estamos fazendo aqui? A ideia é fantástica, mas aqui eu não posso dizer aqui, você sabe. Estou com a expressão, uma ideia fantástica para não falar outra coisa, né? Que é a questão de degustarmos um prato maravilhoso, na verdade vários, estarmos acompanhados de amigos e aprendendo, falando sobre direito. Ou seja, a sacada que você teve, que vocês tiveram, é assim, trazer um chefe de qualidade, chefe Daniel Nino, junto ao advogado, professor, doutor André Nino, né? São irmãos, mas
coincidência ou não, são excelentes profissionais, deve ser a origem, né? A linha, né? Culpa sucessória. Culpa da Dona Luísa. Dona Luísa é minha nome da minha avó. Isso é o nome da minha filha também. E aí o que acontece? Então, para você entender, olha a sacada que vocês tiveram. Inovação. Vamos tirar algo dessa pandemia. As pessoas estão acessando aqui pelas redes sociais que mudou. Gente, antigamente comprar um celular de 3, 4 mil reais era uma loucura. Hoje é um investimento. Principalmente para nós, a advocacia, está tudo na palma da nossa mão. Então, ou seja, as pessoas hoje em dia elas não querem mais responder e-mail, só o WhatsApp, conversa rápida. Por isso que o WhatsApp é meio de prova hoje em dia. Né? Então, ou seja, é a questão que a doutora comentou, inovação. O que é inovação? Inovar, buscar algo novo ou aquilo que já era utilizado com uma repaginagem, né? Ou seja, uma atualização direcionada para o seu nicho. Um exemplo, para poder passar a palavra para a colega. Relatório processual. Os jovens advogados que nós conhecemos, que estão aí há muito mais anos, tem 30, 40, 50 anos de advocacia, como faziam o controle dos seus processos? Eu sei como, na época do meu estágio, naquela fichinha. Eu já cortei muita publicação que chegava no escritório de manhã para colar lá na fichinha dos meus chefes. Aprendi assim. Eu aprendi também assim, melhor escola. E aí, André, o que acontece? Os colegas podem fazer. O que nós fazemos hoje com software de gerenciamento de escritório? É a mesma, mas não se você pegar, mas na essência é a mesma coisa. Você só inovou a forma de praticar aquele mesmo ato. Antigamente vinha, você tinha que recortar, colar com aquela cola toda gosmenta e ia na fichinha. E aí do lado você puxava para escrever o andamento, você ia no fórum, eu ia no central, André, e descia lá eu falava que era o dia do central. Então eu ia para o último andar e descia pelo amor de Deus, né? Na verdade é assim, zigue-zague. Então assim, isso mudou? Mudou, porque hoje eu faço o andamento do processo via acesso à internet, mas eu não deixo de consultar o processo, o andamento do processo. Então só inovamos, como a colega comentou. E o próprio sistema do ESAG, o próprio sistema, o outro trabalhista, que eu não faço trabalhista, mas o próprio sistema ele já adapta, ele já vai te mostrando ali o que tem, quando tem que peticionar, quando tem que falar. Nossa, na nossa época não tinha isso não, eu tinha que esquentar a barriga como eles falam, barriga no balcão. E era a advocacia realmente, eu fico imaginando a advocacia do Rui Barbosa, não? E além de ser advogado, sou eu, né? Além de ser advogado, é escritor, e ali vai, que adorava, aquela coisa linda que realmente era cérebro, né? Hoje em dia não, hoje em dia tá fácil para esses novos advogados. Além do cérebro, ele tem todo um sistema dando suporte. Ele não precisa ter que ficar gastando ali milhares de horas, ele tem que ter um bom banco de dados, acessar a jurisprudência necessária. Não jurisprudência, gente, não adianta fazer um processo agora e colocar jurisprudência de 20 anos atrás. De 10 anos atrás. Gente, a jurisprudência que foi agora em julho no meu processo. Eu estou falando de direito de família, eu estou falando dos contratos, estava com a palavra na boca, não é equidade processual, tem um nome, me fugiu aqui a cabeça. Onerosidade excessiva dos contratos. Sim, o que veio agora com a pandemia. Então, não adianta eu pegar a onerosidade excessiva dos contratos, que está no Código Civil, desde o Código Civil antigo. 16 e veio para o Código Civil novo, e está no Código de Processo Civil, e eu pegar a jurisprudência antiga. Não, gente, a onerosidade excessiva de agora, o que eles estão falando de agora, na pandemia, o que eles estão julgando. Então, é isso que a gente tem que aprender. Esse é o que a ferramenta traz para nós. Além do nosso cérebro, além do nosso conhecimento, não, doutor? E é isso, tá fácil. Olha, para arroz com feijão, advogado. Na minha época, gastava-se sola de sapato. Não, doutor? Doutora, eu só vou pegar esse gancho aqui que eu adorei. Isso aqui eu adorei, sabe por quê? Porque a doutora falou do arroz com feijão. A nossa advocacia, né? Doutor Nava, doutora Beatriz, né, que nós buscamos a especialidade,
não é o arroz com feijão. Por isso que o Cozinhando com Direito, a gente não traz o arroz com feijão, nem nos pratos que são servidos, né? Nem no bate-papo, que é um bate-papo de altíssimo nível. Hoje eu falo assim, Nava, você está dando uma aula, mas uma verdadeira aula, não só de direito, mas também de vida, de experiência para os advogados e advogadas, estudantes de direito, né? Para aqueles que vão ainda ingressar, né? Que são estudantes de direito ainda, que ainda vão ingressar na advocacia, ouvir você falar, Nava, é um pontapé inicial que a gente não vê nos bancos acadêmicos. O que você está trazendo hoje aqui de experiência, de aula e ainda mais motivação para os advogados, os jovens advogados, os advogados que têm mais tempo, que são aqueles que têm mais experiência, inclusive mais experiência do que nós, mas ainda leem nos cadernos antigos, né? Vê hoje com esse bate-papo aqui, com essa verdadeira aula de experiência que você tem, uma importante inovação para a sua advocacia particular. Então, assim, eu acho que o prato principal foi acompanhado de um assunto principal à altura, viu? Porque você é um cara que traz de uma forma simples, inclusive, né? Eu só quero fazer um comentário. Primeiro, pessoal, ignora tudo isso que ele falou, que ele é amigo. Essa é a primeira observação. Segundo, eu concordo e discordo muito da doutora Beatriz. Sim. Eu acho que a advocacia não é o arroz com feijão no sentido de simplicidade. Mas eu concordo quando a colega diz que existe uma facilidade hoje. Isso. Mas ao mesmo Foi isso que eu quis dizer, gente. E ao mesmo tempo, hoje nós temos, por exemplo, o direito, sei lá, por exemplo, imobiliário. Mas dentro do direito imobiliário eu tenho um nicho específico direcionado do direito imobiliário. Então hoje a especificidade está tamanha, a qualificação está tamanha que nós temos advogados, por exemplo, especialistas somente em interposição de recursos aos tribunais superiores. Eu tenho uma correspondente nossa lá de Brasília, uma colega advogada, que ela, uma amiga na verdade, ela só faz recurso STJ e STF. Eu lá no escritório, por exemplo, antes da pandemia, nós tínhamos um trânsito muito bom junto ao Tribunal de Justiça para que realizássemos o quê? Sustentações orais. Eu já vi o André falando, é um espetáculo. Entendeu? Eu vou lá só para aprender. Então o que acontece? Então é um nicho também de mercado. Então a advocacia, e eu utilizo, você falou os advogados mais experientes, eu utilizo a expressão de jovens há mais tempo, né? Você sabe disso. Então os advogados jovens há mais tempo, aqueles colegas mais experientes, vão ter que se reinventar, vão ter que se adaptar um pocão, né, na verdade nesse momento e daqui para frente, e principalmente direcionar a área que você atua. Por quê? Porque hoje a questão da especialidade fará total diferença no êxito, inclusive, da própria demanda. E eu vou falar isso porque a doutora Beatriz fez um comentário, assim, a jurisprudência tem que ser atualizada. Se a jurisprudência tem que ser atualizada, o que acontece? Ela sendo atualizada, ela automaticamente, eu tenho que colocar uma jurisprudência de 2015, 2016, 2017, 2018, de preferência 2019, de preferência 2020. Né? Eu fui pegar uma peça no começo do ano, lá no escritório, e o colega lá da equipe colocou uma jurisprudência em 2001. Eu chamei ele e falei, escuta, há 19 anos essa jurisprudência, não é possível que não tenha nenhuma alteração, né? Não houve uma mudança de entendimento. Já mudou tudo. Né? Então, se não tem um, falou, doutor, eu só achei essa nesse caso. Então nem coloca. Eu vou passar mais vergonha do que colocar de 2001. Né? Então assim não dá. Então, ou seja, essas atualizações elas são importantíssimas e tem tudo a ver com empreender, porque é a inovação. Ou a renovação. Olha, eu vou falar assim, Nava, mais uma vez, você, cara, fantástico falando nisso, né, nesse assunto, conhece muito. E também, né, o Nava já fala, né, pô, amigo, é um prazer, né? Quem é seu amigo sabe que é um prazer ter você como amigo, você é um cara fantástico. Você sim é um amigo que a gente sabe que quem tem essa proximidade que eu tenho com você é uma pessoa que a gente pode contar sempre. E ser amigo do Nava traz algumas vantagens, que é conhecer um pouco da vida do Nava e saber que o Nava gosta muito de doce.
né? Uma formiga. Formigão, ele gosta muito de adoro. Então, Nava, agora você vai se preparar. Eu sei que você já está aí finalizando o prato principal, que está uma maravilha, está um espetáculo esse. Tem um finalzinho de um pirão aqui. Cara, esse Tá uma delícia, tá uma delícia, tá uma delícia. Tudo Tá uma perfeito. delícia. Vou te falar, uma maravilha. O gosto final desse pirão aqui, só pra gente que experimentou aqui, e quem quiser um dia contratar o meu irmão para poder fazer isso daqui também vai sentir, viu? Mas a gente vai dar um tempo agora aqui, vai trocar os pratos, vamos degustar mais um pouquinho desse vinho aqui, que é um vinho fantástico, mas não revelamos o vinho porque nós não somos patrocinados. Ainda Não somos patrocinados, mas eu afianço a vocês, quem está nos assistindo, que é um vinho que harmoniza muito bem com o prato. Também, assim, sugestão do chefe. O chefe aqui, ele faz assim, da entrada a tudo. Ele sugere o vinho, a melhor uva para poder acompanhar com o prato principal. Então esse vinho aqui é fantástico, nós vamos degustar um pouco mais do nosso vinho e vamos experimentar aqui a sobremesa, porque eu falei assim, eu falei pro chefe, Dani, faz uma sobremesa fantástica, porque o cara é formigão, o cara gosta muito. Gosto. E eu vou te falar. Eu gosto de comer. E eu vou te falar, ele caprichou, hein? Ah, é? Caprichou como eu nunca vi antes, hein? Eu falei, pô, nem pra mim que fiz a estreia, tive uma sobremesa tão gostosa. Mas né, é um prazer, como é um prazer sempre, estar servindo os amigos. Então você é um amigo, um colega, um brother, um cara fantástico que a advocacia me deu como irmão. Né? Então não merece nada menos do que o melhor, do que o especial, do que o fantástico, né? Vamos lá. Da mesma forma que os nossos colegas também merecem o melhor, merecem o especial, merecem o fantástico, que é o que nós trazemos aqui ao conversar e falar um pouco sobre o direito. É isso aí. Bom, gente, como eu falei, a gente veio agora para o derradeiro momento, que é aquele momento gostoso, mais leve do nosso bate-papo, Nava. A gente vai degustar uma sobremesa preparada aqui pelo chefe, né? E a doutora aqui vai levantar uma bola, que aí eu quero ver, hein? Você vai cortar, vai lá, doutora. Eu não, de ajuda Por universidade? Não, mas quem sabe. Como minha área é empresarial também, Ok. Como a gente está falando de empreendedorismo, o empreendedorismo envolve alguns pontos aqui. Alguns que nós já falamos, a questão da inovação, da tecnologia e da administração. O que eu gostaria de levantar para os doutores é a questão do management of the time, ou seja, gestão de tempo, né? A autogestão para aquele advogado que a gente fala que é MEI, né? Que é o microempreendedor, e até aqueles que têm os pequenos escritórios. Então, a questão da gestão de tempo, esse é um ponto. E o doutor André também, a questão da produtividade, porque como a gente falou aqui, o advogado, nós assumimos vários papéis na vida. Então, não é só advogado, é ser pai, é ser mãe, é ser filho. Então, essa questão da produtividade, questão que as pessoas aí, esses advogados estão só trabalhando, e cadê esse tempo com os amigos, o tempo com a família? Então, como é que você faz esse management, esse gerenciamento do seu tempo, doutores? Eu gostaria que vocês falassem. E agradeço desde já. Eu acho que nós temos que perguntar para o advogado de sucesso aqui. Eu vou falar para vocês, se for depender de mim, tá todo mundo ferrado, porque eu não administro meu tempo. São dois. Uma coisa que eu não faço é administrar meu tempo. Brincadeira à parte, obviamente, tanto eu quanto o Leandro, a doutora também, né? Sempre a gente traz aí alguns parceiros e alguns métodos que a gente utiliza no dia a dia. A gente vai adquirindo e vem, obviamente, adaptando conforme a necessidade, né? Então, o que eu penso hoje aí com relação a essa temática é que o advogado, primeiro, ele precisa saber o período que ele vai trabalhar, né?
o momento que ele, durante quanto tempo ele vai trabalhar para ele poder ali estar administrando o seu tempo. Uma boa organização acho que é fundamental também, né, para poder ter ali dentro do que você tem de trabalho, porque o advogado, ele tem, principalmente o advogado, conforme a doutora falou, que trabalha sozinho, no MEI, ele tem os seus altos e baixos, tem época que ele tem mais trabalho, tem época que ele tem menos trabalho, né? Mas a administração do tempo, ela não para, mesmo quando você tem menos trabalho, porque você vai administrar o seu tempo buscando conhecimento, né? Que é uma forma de você poder estar ali se atualizando e, consequentemente, depois prestar um melhor serviço para o seu constituinte, né? Aquela pessoa que te procurou. Eu já falo de mim. Sou muito desorganizado. Isso é um grande desafio para mim, Beatriz. Por quê? Por causa de todas essas tarefas que nós nos propomos a fazer, e eu como aquariano, né, eu acabo direcionando, tenho uma visão um pouco mais à frente, enfim, e eu tento ser muito perfeccionista nas coisas. E eu perco muito tempo com certos preciosismos que não são corretos. Isso dentro de casa mesmo, eu venho aprendendo aí a melhorar e evoluir. Mas trazendo para o jurídico, para o mundo jurídico, para o nosso, seja o advogado aí, MEI, que vocês fizeram menção, né, a gente chama de sociedade individual, né? Enfim, um advogado não necessariamente com sociedade individual registrada na OAB, mas ele sozinho, ou com uma pequena estrutura, que é a minha no caso, não tenho expectativa nenhuma de crescer, porque eu não quero crescer, né? Nós queremos ainda ter um escritório direcionado, atender aí uma PJ, uma pessoa física, mas com excelência de uma forma mais personalizada. Essa é a missão, visão e valor que nós temos lá no escritório. Então assim, o que eu faço para a minha equipe? Vou falar o que eu faço no dia a dia, tá? Como a minha agenda, eu acordo de um jeito, no meio do dia ela já está toda alterada, por causa dos eventos, sejam de ordem, sejam acadêmicos, sejam também profissionais, o que eu faço? Eu chego 9h30, todo dia, a equipe se reúne na sala de reunião e vamos bater a agenda. Todo mundo fala os seus afazeres de ontem e as providências do dia, para aquele dia, para que todos tenham ciência. Por quê? Porque para que cada um ajude ao outro ou delegue e depois só cobre. Né? E isso é o que nós fazemos. De novo, não estou falando que é certo, também não estou falando que é errado. Estou falando que é meu modus operandi. Né? Isso faz eu perder um tempo, isso é óbvio, mas eu acho que não é uma perda de tempo, e sim um investimento de tempo. Outra coisa, essa questão da organização. Eu comentei que nós temos lá um sistema, que nós informatizado, mas a minha memória é visual. Não adianta, é pessoal. Não é que eu tenho a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não é nada disso. É porque realmente todos nós seres humanos temos limitações. E a minha memória, meu TDA, às vezes dá atacada, enfim. Então eu preciso me organizar. Então eu tenho um papel, um caderno, aquele caderno que é um dia por folha, com os horários, e eu vou anotando as coisas da minha agenda, de compromisso de horário, seja reunião interna, externa, agora videoconferência, enfim, tudo no caderno, a secretária anota lá, e durante o dia eu vou colocando lá, eu puxo um tracinho e escrevo o que eu devo fazer. Por quê? Porque se eu deixar para minha cabeça, eu não consigo. Então eu tenho inveja no bom sentido, ou seja, eu admiro aqueles colegas advogados que têm aí aquele monte de prazo durante o dia, aquelas tabelas, aquela planilha de prazo de hoje, e manda e vai, faz o controle. Nossa, uma das minhas vontades era ter essa organização, que é essa questão do manager, né? Of the time. Então assim, você vai controlar seu tempo. Como? Você tem que ser o gerente, o gestor do seu tempo. Mas lembrando, cada um tem o seu tempo. Doutor, posso fazer uma quebra aqui, até uma sugestão? Essa questão do tempo é muito importante aí para vocês que estão vendo. Primeiro, como você prioriza a sua vida. Isso eu aprendi no meu MBA. Então, como começa a questão do tempo para o colega que tem um monte de tempo. O André às vezes me pergunta, como é que está seu tempo? Meu tempo sempre, ele nunca vai estar com a agenda a full. Por quê? Porque eu priorizo. Primeiro priorizo minha família, minha filha. Segundo, minha saúde, porque se eu não tiver saúde, desculpa, eu não vou conseguir trabalhar.
Então, eu tenho que primeiro começar a minha agenda, eu coloco o meu horário da minha saúde, daquele tempo que eu levo para assumir minha refeição da manhã, meu café da manhã, aquele tempinho que eu levo para fazer meu esporte, para quem gosta. E eu jogo tudo na agenda no domingo, tudo que vem na minha cabeça que eu tenho que fazer na semana. Esse é o primeiro manejamento que eu acho que a gente tem que parar um tempinho para fazer no domingo, isso que eu aprendi. Aquele colega que é mais organizado, vai lá para a agenda do Google. E aí, como a gente está falando de tecnologia, deixa um pouquinho aberta, que dá para a agenda do Google ou a agenda do sistema que estiver no escritório, e a pessoa entra ali e vê os dias que está mais tranquilo. Mas eu acho que é fundamental para nós, que é a advocacia moderna, no mundo moderno, no mundo pós-pandemia, pensar principalmente na saúde. Então, nesse tempo, olha, pelo menos, se não está podendo ir na academia, um belíssimo café da manhã, um tempinho para você refletir, tranquilizar, estar com a cabeça boa, se bloquear emocionalmente desse mundo, porque é pesado. O doutor André trabalha no crime. Isso é um peso gigantesco. Eu trabalho na área contratual, área de família, área empresarial, que tem cliente aí quebrando um monte. Se eu não tiver com o meu equilíbrio emocional, acabou. Então, como eu consigo isso? Na minha gestão e produção do meu tempo, do meu pessoal. Eu jogo tudo na agenda. Na semana, eu já sei mais ou menos o que é importante, o que é fundamental. Quando a pessoa chegar no urgente, eu nunca trabalho na agenda urgente. Porque o urgente é hoje, é agora, amanhã já não é mais. Então eu trabalho no que é importante e no que é fundamental. Isso aí é o meu MBA, é o que eu aprendi, estou passando para vocês. Preciso aprender isso, né? Eu só funciono no urgente, são os blocos não da para agenda. ontem, né? No urgente não é bom, porque você vai viver tudo é urgente. O urgente para o cliente do André, que foi preso agora, está no urgente. Mas quando você chega na delegacia, não é tão urgente, porque já foi lavrado o boletim, já está lá, não é tão urgente. Então eu posso ir, se eu for daqui a 2, 3 horas, Tá o que perde? Então, no domingo, quando a cabeça tranquila, depois que passou o dia lá com seus amigos, com a sua família, com seus filhos, bota tudo na agenda. O que é urgente? Pá, isso aqui é urgente. O que é importante? E o que é o que é dia a dia. E talvez a gente resgata aquelas 3 palavras que eu comentei, né? Pensar, você vai pensar no que você tem que fazer, planejar, você vai colocar na sua agenda, para depois executar, que é o agir, né? Então brincadeiras à parte, óbvio, mas exatamente isso, esse modus, né? Essa operacionalização, essa gestão do tempo, enfim, de controle, de manager, é exatamente isso que nós tentamos fazer. É óbvio, né? Esfera da ideia é fácil. Ali no dia a dia, e o sistema é outro, né? O bicho pega. Porque, assim, eu sou um exemplo típico disso. Eu começo o meu dia, eu saio de casa, antes de dormir eu vejo minha agenda. Eu já vou programar minha roupa para amanhã. Aí eu acordo, confiro de novo, vejo as mensagens no WhatsApp antes de sair de casa e saio. No caminho já mudou. A advocacia tem essa dinâmica. Essa dinâmica, por isso que eu não serviria, por exemplo, para ser gestor público interno administrativo. Por isso que lá no escritório eu gosto muito de ler. Eu leio todas, nenhuma das peças sai. Óbvio que não sai do meu estilo, porque não sou eu efetivamente que produzo. Eu assino, na verdade não sou nem eu que assino. O certificado digital está no meu nome, então sou eu que assino. Mas enfim. Mas o intuito maior é dar assistência ao cliente. Eu acho que tudo que nós estamos falando aqui do empreendedorismo, se nós tivermos que encerrar no sentido de já direcionar a nossa conversa, mas é mais no sentido de sempre dar o acolhimento ao cliente da melhor forma possível, lembrando que você não tem só um cliente. E aí eu falo nos meus bate-papos que o que é essencial? É também a questão do trabalho não jurídico. O que é essencial para o escritório? Alguém liga para falar com a doutora Beatriz, com a doutora André Nino, lá na Nava Advocacia. Quem que vai atender o telefone? Se ele não ligar no seu celular, ok. Agora, e se ele ligar no seu escritório, quem vai atender? O seu secretário. Então você precisa sentar com ela e explicar. Você vai atender o telefone falando A, B, C e D. Por quê? Porque a primeira fala errada ali, toda aquela sua construção que você faz,
já desconstrói, porque é aquilo que eu fiz no comentário, quando o mestre aqui, o nosso chefe, aqui Daniel Nino, ele trouxe a nossa entrada, trouxe o prato principal e agora trouxe essa sobremesa espetacular, né? E depois eu vou querer que ele me sirva mais uma nos bastidores. Mas assim, veja uma construção direcionada ao olhar, ao pensamento, à fundamentação. Agora, imagina só se ele tem um assistente e aí ele me serve ou o prato errado, de alguma forma errada, antes de eu falar com o chefe. Aquela desconstrução, antes de eu falar com a doutora Beatriz, com o doutor Leandro, aquela construção, aquela mentalização, aquele pré-conceito, não é preconceito, é pré-conceito, conceito previamente criado, ele já desconstrói. Então assim, é o primeiro atendimento, é a recepção do seu escritório, por exemplo, é a sua sala de reunião. Eu falo muito isso quando eu vou brincar com o pessoal, por exemplo, você senta lá no sofá para esperar o seu médico. Aí você vê lá tudo sujo, o cesto de lixo sujo, cheio de papel, ninguém recolhe, você passa o dedo tudo cheio de pó, você fala, meu, se aqui na recepção assim, imagina lá dentro, né? Mesma coisa, o seu cliente vai no seu escritório, por exemplo, ele vê lá, veja, impeachment, ele puxa, está escrito lá, impeachment do Collor. 20 anos, 25 anos, sei lá quanto tempo. Né? E aí, o que vai acontecer? Não é nem da Dilma, é do Collor. Né? O da Dilma ainda ia lá. Né? Mas e aí? Não, aí você vai e pega lá uma estrutura desorganizada. O que ele vai pensar? Bom, se aqui fora assim, imagina como é o processo. Não me dá retorno por qualquer situação, não me visualizou meus 2 pauzinhos azuis, mas não retornou a minha mensagem, vai falar, também é bagunçado, desorganizado, Então essas observações, elas são importantes para que traçamos aí uma convergência para atingir esse resultado. Produtividade com qualidade, que é isso que é a expectativa nossa máxima. Exato, cara. Leandro, mas dá um show, cara. Dá um show. Eu tenho certeza absoluta de quem está nos assistindo aprendeu muito de empreendedorismo na advocacia, vai utilizar toda essa informação que você trouxe aqui com toda certeza para aqueles que vão entrar na advocacia para atualizar, para utilizar na advocacia, e os que já estão na advocacia há algum tempo, para melhorar, né, a sua gestão do seu escritório, da sua imagem pessoal, né? Então, era fantástico. Leandro, eu quero agradecer muito por você ter vindo aqui participar conosco do Cozinhando com Direito, tá? Para trazer aqui esse conhecimento que você tem, essa sua experiência que você tem, e eu falo para todos vocês, o escritório de advocacia que já tem o sucesso que tem, que é o escritório de advocacia do Dr. Leandro Nava, só tem a ser espelhado e ser seguido e ser observado e tomado como lição. Então eu quero agradecer muito você ter aceitado o convite, por ter participado hoje conosco aqui. Agradecer mais uma vez a doutora Beatriz por estar aqui ladeada a mim, né, conduzindo sempre um bate-papo gostoso, descontraído, um bate-papo suave, falando sobre direito, que é a nossa paixão, é aquilo que nos move, né, no nosso dia a dia, que é o que nos alimenta. E Leandro, então dito isso, espero que você tenha gostado da sobremesa, dos pratos que foram servidos. Vou passar a palavra para você, as suas considerações finais. Lembrando, Leandro, que a gente encerra aqui com os convidados, mas daqui a pouco a gente volta com o chefe Daniel Nino. Por quê? Porque nós somos curiosos, nós queremos saber o que foi que o Daniel Nino, o chefe Daniel Nino, serviu para a gente. Então ele vai explicar para a gente tudo que ele fez, tudo que ele produziu hoje aqui nos serviu, para que também os nossos colegas que estão assistindo também, pelo menos ouvindo, né, além de já ter visto, se deliciar um pouco mais do que foi servido para nós hoje. Então a palavra é para você e para os seus comentários finais. André, quero agradecer a você e com todo respeito por lhe chamar de você, também a doutora Beatriz, também com todo respeito por lhe chamar de você, não só a vocês dois, mas a brilhante ideia que vocês tiveram, que nós já mencionamos, com a questão do empreendedorismo que vocês tiveram, de trazer duas situações que muito agradam vocês, que é o ramo da gastronomia e o ramo do direito.
direcionado e criando esse programa, com essa denominação tão simples, mas tão direta, cozinhando Com direito. Ou seja, uma convergência de duas coisas prazerosas, porque quem não gosta de comer? E direito é a nossa vida. E quem faz direito é doido, porque faz direito e advoga. Então são duas paixões. E eu só tenho que agradecer a vocês dois, parabenizar aí o nosso chefe Daniel Nino, justamente porque foi assim maravilhoso o que foi servido aqui. Entrada, prato principal, sobremesa, tudo maravilhoso. A equipe de staff que está aqui conosco e principalmente a vocês que estão nos assistindo, que tiraram um tempinho aí da vida corrida de vocês, que nós sabemos, e estão nos prestigiando aqui, nos assistindo e trazendo também aí, por intermédio de comentários, críticas, sugestões, observações e elogios também, né? Informações para que sempre possamos buscar aí nessa nossa caminhada uma evolução contínua e sempre duradoura. Por isso eu agradeço a vocês, faço um agradecimento especial aqui a minha esposa que está aqui, a Samanta, por estar participando aqui nos bastidores, dando todo o apoio aqui a nós e a mim especial, a toda a nossa equipe do escritório também, que eu só estou aqui porque o pessoal está lá na labuta, está trabalhando e todos em quem eu confio. Então, mais uma vez, parabéns a vocês, principalmente pela ideia, pela sacada, agradecer de coração por ter chamado esse humilde servo aqui, sempre seu estagiário, André, você sabe disso, e hashtag sou seu fã, você sabe disso, hashtag sou seu fã, presidente. E cara, deixar um beijo, um abraço para todos vocês, mais uma vez, obrigado. Eu antes de finalizar aqui, eu vou só lembrar pro pessoal aí uma coisa que é muito importante, que poucas pessoas fazem, doutor. Antes de finalizar e agradecer, essa questão que você falou do seu escritório, de delegar, porque a gente, voltando aos papéis que assumimos na vida, fica tudo sobrecarregado, todo o tempo querendo fazer tudo. E você foi muito bem claro, de manhã eu faço reunião, a gente passa as agendas e delegar. Advogado, olha, aquilo que você puder delegar, aquilo que você puder delegar para o seu estagiário, para o seu colega, parceria, do que seja, para o seu funcionário, faça, porque a gente é ser humano e a gente precisa do nosso tempo com os amigos, nosso tempo com a família. Obrigada, doutor, pela sua presença, obrigada à sua noiva, obrigada ao chefe maravilhoso que está aqui, ao nosso cameraman, ao doutor André, muito obrigada. E esse projeto, assim, não é só para nós aqui, alguém que tiver ideia e quiser vir no nosso Cozinhando com Direito, escrevam para nós e fiquem à vontade, vai ser um prazer. E doutor, espero vê-lo mais vezes aqui. Muito obrigada pelo tema, o tema foi excelente. Muito obrigada. Eu agradeço. Bom, agradeço então aos dois, agradeço a todos vocês que dedicaram um tempo para ficar ouvindo aqui a gente falando sobre empreendedorismo, aprender um pouco mais sobre a administração do escritório, sobre a administração pessoal, da sua figura pessoal. E como sempre, e reforçado aqui pela doutora Beatriz, que eu sempre digo, você é advogado, advogada, estudante de direito, que tem alguma coisa para falar, que queira dividir conosco o seu conhecimento sobre direito, que quer participar do Cozinhando com Direito, entre em contato conosco, os contatos estão relacionados aí embaixo, entre em contato conosco, venham participar, vamos ter um enorme prazer em recebê-los aqui, para a gente estar falando disso que nos move, que move a nossa paixão, o nosso amor, que é o direito. E, obviamente, acompanhado de pratos muito gostosos, Deliciosos, muito bem apresentados, sempre pelo chefe Daniel Nino. Daqui a pouco o Daniel Nino vem aqui, o chefe Daniel Nino vem aqui explicar para a gente todas essas maravilhas que foram nos servidos. Por enquanto, muito obrigado, daqui a pouco a gente volta. Bom, meus amigos, agora nós estamos com a estrela, o grande chefe Daniel Nino.
E lembrando sempre, como eu sempre digo, você que viu todo esse desfile de pratos bem elaborados, né, pratos bem apresentados, bem servidos, se você quiser fazer seu evento, né, se você quiser ali, Nava, fazer um jantar romântico para namorada, Um encontro entre amigos, um encontro entre amigos, da pandemia, mais restrito. Fazer algo assim gostoso, com uma boa apresentação, trazendo todo o conforto para sua casa, de uma produção de um cardápio exclusivo. Então tá aqui Daniel Nino, chefe de cozinha. Dani, vamos lá. Mais uma vez, cara, você está de parabéns. Obrigado. Surpreendeu mais uma vez, trouxe pratos aqui extremamente gostosos, bem elaborados, bem servidos, mas, como sempre, o pessoal fica esperando este momento para saber o que você fez, né? Como que você nos surpreendeu hoje e que delícias foram essas que você preparou hoje pra gente? Bom, primeiramente, né, obrigado mais uma vez. Obrigado, presença do doutora Beatriz, mais uma vez o convite. Desafio aceito mais uma vez, né? E eu sempre digo também que para elaborar um cardápio a gente precisa ter inspiração. Então não é fazer uma comida por fazer ou uma salada de qualquer forma. Então eu gosto de colocar nos meus pratos algo que marque, que traga uma experiência. Então hoje foi assim com a salada, foi com a moqueca que eu fiz, eu vou falar um pouco de cada um deles, e com mousse de amendoim com rolinhos de wafers com chocolate e avelã. Então tudo isso eu vou explicar um pouquinho rapidamente, claro. A salada eu fiz um ninho com rúcula, um ninho de alface americana, escondi um pedacinho ali de presunto parma, porque eu fiz um stick de melão enrolado também no presunto parma, trouxe aí um toquezinho agridoce, fiz uma brincadeira, trouxe para vocês uma experiência de sabores, de texturas, um quenellezinho de cream cheese, onde vocês mesclaram com a folha, com o mix de folha, trouxe o frescor e ousei mais um pouco na crocância. Trouxe uma amêndoa crocante também, torrada, salgada e defumada, e fiz um crocante com presunto Ramon, que mesclou tudo isso, um molhinho simples, básico, mas para também não trazer tanta informação, que já tinha bastante informação. Um azeite extra virgem, e o molho foi um molho italiano. E hoje, como tá calor, né, estamos nesse período de calor, nada mais do que algo leve, um peixe, fiz uma moqueca de cação, um arroz e um pirãozinho, né, para não trazer aquela talvez uma deselegância no prato, que para mim não existe isso. Prato bom é prato bom, né? Fiz um pirão com o próprio molho da moqueca, que eu acho que ficou bom. E para trazer esse doce, para limpar um pouco, para dar uma explosão aí de açúcares, né, no paladar, um mousse de amendoim, com o próprio amendoim, a paçoquinha esfarelada por cima. A quem não gosta tão doce, então ele vai comer somente o mousse. Eu já uso um pouco, que eu sei que come, e ao ler aqui a taça, né, na gastronomia a gente chama de verrine, servir nos copinhos, tal, na taça chama uma verrine, então foi uma verrine de mousse de amendoim com rolinhos de wafers com um toquezinho de chocolate e avelã. Sugeri um vinho branco e a aguinha para poder fazer toda essa mescla. Então, o cardápio de hoje. No vinho você sugeriu a uva Chardonnay. Isso. Eu comprei uma outra também. Mas que harmonizou muito bem. Harmonizou muito Foi bem. muito bom. E o Chardonnay também, que caiu Excelente. como uma luva. Espero que tenham gostado. O que o meu irmão disse, reforço, estou à disposição. A minha empresa é um buffet, faço eventos de pequeno e grande portes, desde eventos sociais, corporativos, residencial, romântico, personal chef. Então, estou à disposição, meu contato também vai estar aí abaixo. Então, mais uma vez, obrigado. Chefe, quero casar daqui mais uns tempos. Opa! Vai fazer meu... Banqueteria. Olha Se você só, quiser hein? conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem minhas hashtags, tem as redes sociais. É só ir lá que você vai ver um pouco mais do trabalho que eu faço. Há pouco tempo, são 30 anos que eu já trabalho nessa caminhada, desde pequeno, 13 anos, dos bastidores, hoje, graças a Deus, a mesa, né? Mas é uma longa caminhada e digo que
quer fazer qualquer coisa, comece de baixo, vá crescendo, vá se aprimorando, e esse é o segredo de todo e qualquer profissional. Mais uma vez, muito obrigado. Dani, você se aprimorou de uma forma que você surpreende sempre. Não é porque é meu irmão, mas sim pelo profissional que você é. Você tem a minha aí um fã, né? E te despeja a você todos os elogios que você merece. Então, senhores, fica o contato. Mais uma vez, muito obrigado ao chefe Daniel Nino, muito obrigado, Nava, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje. Muito obrigado pela doutora Beatriz também. Agradecemos muito o trabalho do Dr. Leonardo Maiolino. Mais uma vez, hoje ele não pôde estar conosco, mas está trabalhando conosco sempre. Agradecemos aqui ao Luiz, que trabalha toda na parte operativa. Muito obrigado aos senhores, às senhoras que estão aqui conosco, sempre prestigiando esse evento que a mim é um prazer estar trazendo aqui um pouco de conhecimento dos nossos convidados, né, semanalmente, para tratar disso que é a nossa paixão. Muito obrigado e até o próximo encontro. Obrigada.